Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Quintou, né? Quintou. Deixa eu começar te perguntando. Eu sei que todo mundo tem fé em Deus, tem fé no seu poder, mas será que realmente nós confiamos que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado? A gente vai continuar falando sobre o futuro, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. A gente faz esse programa visando primeiro a nossa membresia, mas você que chegou até aqui pela providência divina, sinta-se convidado diretamente por ele para participar conosco. A gente está aqui toda semana, eu e o pastor Belchior, de terça a quinta-feira, não consigo adaptar isso, de terça a quinta-feira, 18 horas e 2 minutos no horário aqui do Canadá, em Montreal, e 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, tá bom? A gente marca 18 horas e 2 minutos para se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Geralmente, quando a gente está ao vivo, a gente dá boa noite personalizado. Nosso presbítero Zé Cláudio sempre cuida do nosso chat. Mas hoje, como o programa está gravado, porque neste horário eu estarei em visita, né? E graças a Deus por isso, a gente vai mandar só um boa noite para todos que aqui chegaram, para a família Mais do Mesmo e também para você que chegou aqui, está visitando a gente. Um abraço apertado para todos, tá bom? Menos 2 graus em Montreal e vamos embora trabalhar, vamos embora trabalhar. Bom, eu queria começar o programa de hoje lembrando, né, os 2 versículos com os quais eu encerrei o programa de ontem, né? Então, o primeiro deles é Provérbios 3:6, que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E o segundo é o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nos falta fé para acreditar que esses versículos são verdadeiros, né? Então é importante a gente começar com eles em mente, porque o que eu quero provocar em você, se o Espírito Santo agir nesse sentido, é claro, é que o que eu quero provocar é aquele sentimento de que nós estamos num universo que não foi somente criado por Deus, mas é mantido por Ele. E mais do que isso, foi criado com a finalidade de glorificar a Ele próprio. Já falamos sobre isso em outros temas, não vou me estender nesse ponto. E o que eu quero dizer é que se a criação tem a finalidade de glorificar o próprio nome de Deus, e ele tem tanto a sabedoria quanto o poder para realizar isso perfeitamente, esse plano não tem como dar errado, né? Foi o que Jó, né, aprendeu depois de duras provas, como sabemos, né? E essa é a conclusão que ele chega lá no capítulo 42, quando ele diz: bem sei que tudo pode, meu amado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, o que eu quero te incentivar hoje e nessa semana é te lembrar que mesmo que o coração do homem seja capaz de fazer planos, mesmo que a resposta certa virá do Senhor, mesmo que eventualmente nós façamos planos de acordo com a vontade revelada de Deus, pode ser que Deus traga um impedimento, pode ser que Deus mude essa ideia. Não tinha nada contrário à vontade de Deus, mas Deus tinha uma vontade específica. E nesse caso, temos a confiança de que ele agirá em favor do próprio nome dele. E eu quero dizer que precisamos desenvolver. É isso que eu quero estimular você a ter. E como a gente fez toda essa semana, eu queria mostrar como isso aconteceu nos tempos da igreja primitiva, e mais uma vez recorrendo ao nosso livro de Atos, aqui só que agora no capítulo 16. Então, se você se lembrar, ontem mencionamos isso, o Concílio de Jerusalém decidiu que a circuncisão dos gentios não seria mais necessária, mas que eles deveriam se abster, observar com cuidado algumas regras. A primeira delas é a imoralidade sexual, deviam se abster da carne sacrificada aos ídolos, tema que Paulo trabalha muito bem, capítulo 10 de Coríntios, né? E também Romanos 14, se eu não me engano, fala dessa questão. E também a carne dos animais sufocados e cuidado com o sangue, né? E só para você não ficar... O que isso quer dizer aí? Você não presta atenção mais nada, né? Então, será que pode comer uma carne mal passada? Bom, só para vocês não perderem, tempo, curiosos, né? Eu faço uma pequena digressão aqui para falar disso. Essa expressão animais sufocados, ela se refere a animais que eram mortos sem ter o sangue drenado, né? Então, o Concílio de Jerusalém ele quis evitar que os cristãos se envolvessem com algumas práticas pagãs que privilegiavam a morte por sufocamento, né? Eles comiam carne crua num sentido, mas era principalmente num culto a Baco, né, ou Dionísio, como você prefira chamar. Então, o Concílio de Jerusalém quis evitar
né, que é o cuidado de Paulo também, né, no capítulo 10 de Coríntios, que os coríntios que os cristãos gentios se envolvessem com essas práticas que eram comuns nos banquetes do mundo pagão. Então, a forma de abater o animal não seguia o padrão descrito por Deus, o padrão bíblico, né, descrito por Deus no Antigo Testamento. Mas, e ao mesmo tempo, como complemento, era o cuidado de impedir que os cristãos se escandalizassem com a prática dos gentios, que entendiam a ingestão de sangue, porque eles entendiam que a ingestão de sangue era algo incompatível com a santidade de Deus. Então, o William Hendrickson ainda traz um insight aqui que eu acho que vale a pena compartilhar. Ele adiciona um ponto muito, muito interessante aqui. Ele diz o seguinte, eu vou ler, eu fiz um resumo, né? A igreja primitiva se reunia em casas e compartilhava refeições comunitárias, inclusive a ceia. Por isso, diferenças alimentares entre judeus e gentios facilmente geravam divisão. Então, comer sangue ou carne dos animais estrangulados era proibido por Deus desde Gênesis e reafirmado na lei. Então, como o estrangulamento retinha sangue no corpo, a carne se tornava imprópria para os judeus. Assim, o concílio pediu que os gentios evitassem esses alimentos para preservar a comunhão. Olha aí que ponto importante. A carta de Atos, no capítulo 15, é um testemunho bonito dessa harmonia, onde os judeus abandonaram a exigência da circuncisão e, em contrapartida, os gentios ajustaram voluntariamente seus hábitos alimentares para manter a unidade da igreja. Que coisa interessante, né? Então, você pode continuar comendo sua carne mal passada em paz, até porque aquilo que sai não é sangue, né? É mioglobina diluída na água do próprio músculo, né? Então, fecho aqui essa digressão. E falávamos sobre a reforma protestante, né? Bom, depois dessa decisão do concílio, Paulo parte para sua segunda viagem missionária. Barnabé e Paulo se separam, uma disputa lá sobre João Marcos, e é aí que nós vemos até o surgimento do nosso querido Timóteo, né? Pelo menos é querido para mim, espero para você também. Filho de uma judia crente e um pai grego, né? E Deus, a gente vê até nisso como Deus faz tudo perfeitamente. E aí chega finalmente o texto de Atos 16, e que diz, a partir do versículo 6, que diz sobre essa segunda viagem missionária. E percorreram a região frígio-gálata, que é uma área da Ásia Menor, correspondente mais ou menos a uma parte da Turquia hoje, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Deixa eu ler sem o aposto aqui, senão eu mesmo não me concentro. Percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, talvez você fale assim, como assim? Como é possível que o Espírito Santo impedisse o plano de evangelização da província da Ásia? Né? Pode ser. Irmãos, nós não começamos dizendo que se reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas? Que diferença faz, então, quando o Senhor nos fecha uma porta para abrir outra? Não faz diferença. Nós estamos exatamente contando que Ele faça isso. Né? Seríamos melhores, né, ao nos escandalizarmos como uma mudança de planos, seríamos melhores em ouvir a Deus do que o próprio apóstolo Paulo? Claro que não, né? Certamente que não. E me permita aqui usar uma pequena analogia para que a gente possa extrair 3 lições dessa passagem. A primeira delas tem a ver com uma orquestra. Né? A primeira lição é que eu não sou o regente da orquestra. É Deus que é. Quem é? É Ele quem compõe a partitura, é Ele quem determina a entrada de cada instrumento. Pela experiência e pelo hábito de ler a música, pode até ser que de vez em quando eu consiga antecipar a harmonia, para onde ela parece se mover. Né? Porém, mesmo quando a nossa leitura sugere um caminho, nossa leitura bíblica sugere um caminho, ou a leitura dessa partitura sugere um caminho, a última palavra sobre o compasso, por exemplo, o compasso seguinte, precisa ser exclusivamente do regente. Então, imagina se todos nós resolvêssemos fazer solos durante uma sinfonia. Ia ficar uma bagunça. Então, a nossa ideia é que o regente precisa organizar, sobretudo, a partitura, que seria a palavra de Deus, nos dá essa guia. Então, lemos a partitura e, de vez em quando, a gente tem que falar do futuro da partitura. A gente fala, olha, parece que vai caminhar para esse lado. E muitas vezes vai, mas pode ser que o regente tenha uma surpresa para a gente, e foi o caso aqui.
Então a questão é, você tem fé de que o Senhor é competente o suficiente para conduzir a sua própria obra? A obra é dele. E é necessário que tenhamos fé de que o Senhor sabe o que está fazendo e tem o poder para fazê-lo perfeitamente. E isso me leva à segunda lição. Fé está intimamente ligada à humildade. O coração do homem faz os planos, mas a resposta vem do Senhor. Quando o nosso coração se humilhar, quando ele estiver nesta posição de humildade, tanto faz se nós pensamos certo ou errado acerca do futuro. Tanto faz se nós pensamos e Deus realizou, ou se pensamos ao contrário e Deus realizou do mesmo jeito. O fato é que ele realizará a sua obra. Então, fé e humildade precisam estar intimamente ligados. Não tem que estar compromissado com o que eu pensei sobre o futuro. Eu tenho que estar compromissado em ser fiel àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Então, aplique isso à sua vida, é mais difícil do que parece. Terceiro, quando buscamos a vontade de Deus, acima da nossa vontade, das nossas previsões, mesmo que num momento não entendamos o porquê do não de Deus, temos fé naquele que é capaz de realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. É necessário manter a fé, ter fé de que ele sabe como conduzir a sua obra. E é o próprio texto, a continuidade do texto de Atos 16, que nos mostra o quanto ter fé é melhor do que estar compromissado com o seu próprio discernimento, que esse pode falhar. Mas a fé de que o Senhor endireitará os nossos caminhos, essa não deve falhar. Isso nos levará para um lugar de vaidade. Então, continua o texto a partir do versículo 7 de Atos 16. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que aqui é o Espírito Santo, essa expressão se refere ao Espírito Santo, o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade, à noite, À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, é Lucas que está contando a história, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, né? O Senhor impediu, mas deu a direção. E no que essa mudança acarretou ali? E eu já estou indo para o final do programa. Até que rendeu o programa hoje, está rápido. No que essa mudança acarretou? Primeiro, a visão do varão macedônio resultou no que muitos estudiosos chamam de a virada continental da missão cristã. Até Atos 16, a expansão estava muito mais concentrada no Oriente Próximo, nas regiões judaicas, ali da diáspora judaica, né, quando os judeus saíram da sua região e foram espalhados, né? Mas a Macedônia abre as portas para a Europa, né? Ela está no norte ali no norte da Europa. Se não for, é isso ao contrário. Sou tão... Falhou agora aqui. Segundo ponto, Filipos, a igreja de Filipos, que lemos a carta aos Filipenses, né, é o primeiro fruto dessa viagem. É o nascimento da primeira igreja europeia. A gente pode, lógico, eu quero enfatizar aqui o portento, né, dessa situação. Então, o nascimento da primeira igreja europeia. A igreja de Filipos vai ser a igreja que mais vai ajudar Paulo financeiramente, é uma igreja que permanece fiel em meio à perseguição, é um modelo de comunhão e perseverança, se você assim quiser ler também. Terceira consequência desse impedimento do Espírito Santo para uma outra obra, né? Tessalônica foi aberta também, que acabou se tornando um polo missionário, né, entre os gentios. Bereia, da qual tanto falamos, né, a formação de uma comunidade que examinava as Escrituras. E a tão famosa Corinto, né, estabelecendo uma das igrejas mais influentes do Novo Testamento. Tudo isso porque Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Não é porque ele discerniu errado, é porque ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, reconhecendo que o Senhor endireita os nossos caminhos, ele acerta as nossas veredas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a ida à Macedônia inaugurou a expansão europeia do Evangelho e abriu caminhos para que os gentios de outra cultura grega recebessem a fé cristã. De Filipos a Corinto surgiram igrejas fortes, missionárias, estratégicas, e a Macedônia não foi apenas uma mudança de rota, foi a porta que Deus abriu para que o Evangelho ultrapassasse fronteiras culturais e se tornasse de fato a boa notícia para todas as nações. Então, irmãos, concluindo essa série, tenhamos fé. E é dele a obra.
Nós somos apenas os seus servos. Sejamos fiéis, santifiquemo-nos, busquemos a palavra, sejamos diante de Deus o tempo todo, tomemos as decisões segundo a vontade revelada por Deus, vontade revelada de Deus. Contudo, se Deus disser não ou nos impedir de alguma coisa, sejamos humildes, eu acrescento, e felizes por isso, porque nós estamos nos deixando conduzir por Ele, nos deixemos conduzir por Ele. Então, sobretudo quando estamos falando das decisões acerca da noiva de Cristo, que é a igreja, pela qual Ele deu a sua vida. Tenhamos a confiança de que o Senhor endireitará as nossas veredas se de fato reconhecemos em todos os nossos caminhos. Então eu quero encerrar dizendo, tenha fé, porque se assim o fizermos, o nosso Senhor garante que Ele cuidará de todas as coisas. Então é assim, é o que eu queria compartilhar com vocês para essa semana. A gente fica por aqui, semana que vem estaremos junto com o pastor Belchior, com um tema que ele já deve estar preparando para a gente. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, eu estou doido para acabar aqui a gravação, para ver se eu disse que a Macedônia é no norte, era no norte mesmo. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E até a próxima semana, junto com o pastor Belchior, se Deus permitir. A você que chegou até aqui, receba o abraço da nossa igreja, como já anunciamos no começo. Que Deus te abençoe. A bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais, irmãos. Paz.